E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Entenderam o contexto dessa sociedade de debates? Muito similar, inclusive, à iniciativa que a gente tem no curso, né, de sociedade de debates. Conseguiram escutar bem? Sim. E aí, o que é que vocês acharam? Tudo isso. Bom, esse filme de Denzel Washington, estrelado por ele, inclusive, ele é baseado em fatos reais, né? Então, mostra como estudantes de uma universidade que era destinada a discentes negros conseguiu chegar a... Eu vou logo dar o spoiler, né? Alguém já tinha visto esse filme? Sim, professor. Faz um Já, tempinho já. já viu, Andressa? E Zé Pereira está dizendo que já viu também, Rafael, Bruno. Ele mostra como essa universidade chegou a uma final, né, desse campeonato de sociedade de debates contra a tradicional faculdade de direito de Harvard, né, a faculdade de Harvard, na verdade, a Universidade de Harvard. E a final foi lá em Harvard, né, exatamente. E o que isso tem a ver com linguagem, hermenêutica e interpretação? Tem uma relação acessória, né, mas que a gente vai ver no final da aula, quando a gente for tratar especificamente da argumentação. Quando a gente se propõe a interpretar, a gente precisa também incorporar a atenção ou o cuidado em argumentar. Porque a interpretação, apenas dizendo que eu entendo dessa maneira, não é suficiente, né? É uma imposição de uma autoridade ilegítima, vamos dizer assim. Mas quando você consegue enriquecer a sua interpretação a partir de argumentos, aí sim você consegue, você atinge um patamar de construção hermenêutica mais elevado. E aí talvez até aquela pessoa que, em princípio, estava discordando de você se renda à sua interpretação ou ao seu ponto de vista, certo? Nessa simulação que eles fazem, claro, ainda está muito presente a importância da eloquência, né? Então, de falar bonito, de falar de maneira a comover, mas vejo que a mulher que faz parte da sociedade, né, que está pleiteando essa inserção, ela cai numa falácia, né? Ela escorrega justamente porque ela tenta dar esse ar emotivo, mas é traída pela lógica dos seus argumentos. Então, é preciso ter em mente também que a coerência, pessoal, é um artigo de enorme importância, de enorme valor. E é muito difícil de a gente manter coerência, inclusive, principalmente nos dias de hoje. No momento por um lado, você está pregando a defesa da saúde e, no outro lado, você está, por não aguentar mais, você está indo ao shopping e não tendo tantos cuidados como se imaginaria que devesse ter, né? Então, no debate político, né, que nunca sai de pauta, né, no nosso país, então a gente é colocado diariamente na berlinda de saber se a gente consegue ser coerente ou manter coerência entre nossos pensamentos e nossas ações e nossos comportamentos. Também é assim, a mesma dificuldade a gente vai encontrar também na argumentação e, portanto, por extensão, na interpretação. Fazer uma interpretação, como acho que foi a Andresa que mencionou no início, enquanto as pessoas que furtam um desodorante, elas ficam presas, um traficante condenado em segunda instância é solto. E de maneira apressada, né, sem
sem ter muito o que fazer, né? Então, vejam que existe aí uma incoerência na própria interpretação que é dada à lei que deveria servir para todos, certo? E como é difícil manter essa coerência. No finalzinho... Oi, não, Zé. Assim, para não atrapalhar, já até atrapalhando, não, de forma nenhuma. A intervenção não é atrapalho, não. Faz parte da aula. O senhor, como promotor, não concorda não com o posicionamento do presidente da Câmara? Não faltou uma atuação nesse particular, porque, apesar de que muita gente diz isso, o fulano pagou fiança e saiu. Nosso código é de 1940, se não me engano. Exato. E outra, caberia a promotoria realmente ver essa questão. Está lá no dispositivo que foi aprovado. Aí os promotores não observaram. E aí? O camarada saiu, mas saiu pela lei, oficialmente está correto. Essa situação específica, né, que a gente está debatendo, eu disse que era muito complicado para a gente debater assim, em profundidade, porque eu também não tenho uma compreensão de tudo que aconteceu, eu não vi os autos nem nada. Mas já me disseram que esse processo especificamente era da competência de averiguação da ministra Rosa Weber. Já me disseram que houve uma confusão de argumentos, porque se invocou o artigo do Código de Processo Penal que falava sobre a necessidade de revisão a cada 90 dias da prisão preventiva, mas não se tratava de prisão preventiva, mas prisão decorrente de condenação em segunda instância, né? Então, há uma série de questões que devem ser colocadas aí. Sem dúvida alguma, a partir da exigência que foi feita nessa lei, todas as varas criminais e o Ministério Público, por extensão, têm tido um maior cuidado em relação a essa exigência. Por quê, pessoal? O que se observava? Se observava no passado, se observavam prisões preventivas que valiam 10 anos. A pessoa 10 anos na prisão preventiva, ou seja, sem nenhuma condenação, é um absurdo sem tamanho, né? Então, para obviar, para evitar esse tipo de problema, é que houve o surgimento, houve o debate em torno dessa regra, né? O ex-ministro Sérgio Moro disse que, na oportunidade, fez uma indicação de que deveria ser vetado esse particular, porque ele observava que, na realidade dos juízos criminais, muitas vezes sobrecarregados, não havia possibilidade de fazer um acompanhamento de todos os processos em que houvesse a prisão preventiva. Mas veja, talvez isso ocorra porque a gente tem no Brasil, ou talvez porque a gente tenha no Brasil, um excesso de prisões preventivas também, certo? Tudo aqui é prisão preventiva, em nome do combate à impunidade, em nome da ordem pública, né? Então, daquelas palavras viajantes a que a gente se referiu agora há pouco, a gente diz que alguém é mantido preso preventivamente para manter a dignidade da justiça. O que significa dignidade da justiça, né? Você manter alguém preso porque furtou um bolo, um pacote de sabonete, né, é razoável pelo fato de aquela pessoa, por exemplo, ser habitual meliante, certo? Então, essas questões, elas precisam ser debatidas também, né? Se existe uma sobrecarga no juiz criminal, no Ministério Público Criminal, em razão da dificuldade em se averiguar ou se analisar essas prisões preventivas a cada 90 dias, ou no prazo de 90 dias, talvez seja porque a gente abuse das prisões preventivas, mas é só uma hipótese que eu estou levantando, certo? Por isso que eu digo, é uma situação muito complexa para a gente dizer quem tem razão tão somente a partir das manchetes dos jornais.
o que esse debate impõe é justamente um cuidado na interpretação, né? E só encarece a importância da interpretação, certo? Exato, Zé. A gente ainda não tem a maior população carcerária do mundo. Acho que ainda esse troféu ainda está com os Estados Unidos, mas pelo nosso índice de crescimento, né, pelo percentual de crescimento, a tendência é que a gente passe os Estados Unidos em breve, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. Um outro aspecto importante dentro da interpretação é a reflexão sobre ser a interpretação uma extração ou uma construção do significado. O que é que vocês acham? A nossa primeira reflexão era saber se existe um direito independentemente de interpretação, né? A gente está desenhando uma situação que nos permite dizer que fica cada vez mais complicado a gente falar em direito que não está sujeito à interpretação, né? Mas, afinal de contas, a interpretação do direito, ela é uma extração, e aí vou usar uma metáfora para talvez facilitar a visualização de vocês. O trabalho do intérprete do direito é mais um trabalho de ourives que trabalha uma matéria bruta, né, mas que lapida sem que dá uma forma diferente daquela que é encontrada na natureza, ou é simplesmente o trabalho do garimpeiro, que recolhe aquela pedra bruta ou aquele metal bruto e simplesmente para destacar dos demais elementos. Entenderam a metáfora? Professor, eu acredito que essa questão da interpretação é mais a questão da construção do que a extração. Por quê? Vou dar um exemplo em relação à questão do ato obsceno, né? É um conceito que precisa ser interpretado e essa interpretação ocorre conforme o espírito da sociedade, podemos dizer assim, né? Então, assim, a interpretação que nós damos a um determinado elemento do tipo penal em uma sociedade X pode ser totalmente diferente da interpretação que nós damos ao mesmo elemento em outros tempos, em outras circunstâncias, certo? Perfeito. Mas o intérprete, ele está recolhendo essa interpretação desse contexto cultural, desse caldinho cultural, ou ele está dando sua contribuição como ourives àquela matéria-prima que é, por exemplo, o texto normativo? Professor, ele não, no caso, não seria um pouquinho dos dois, não? Assim, ele extrai para se construir essa interpretação, ele precisa extrair, que no caso seria a norma, por exemplo. Então, eu acho que ele faz um pouquinho dos dois, assim, eu acho que é importante. Perfeito, Andresa. Eu acho muito... Esse seu ou aí na frase deixou a gente um pouco confuso, porque eu acho que devia ser um i, né? Ele faz perfeito. Os dois, concordo com a Andresa. Exato, meu Deus. Perfeito, vocês estão corretas mesmo. Sem dúvida alguma, é importante o trabalho do intérprete na extração, mas também na construção do significado, né? E isso nos mostra um pouco que o intérprete ele também não desempenha uma postura absolutamente acrítica ou passiva nesse mistério de interpretar. A gente vai ver uma posição de Kelsen que vai destoar um pouco, pelo menos no âmbito da ciência do direito, dessa visão, mas, sem dúvida alguma, quando a gente interpreta, a gente está colocando um pouco de si, um pouco dos nossos valores, ou um pouco das nossas apreensões do mundo naquele significado final. Certo? Mesmo que não seja de forma vinculante, mas ele enriquece esse significado ou essa construção semântica resultante desse esforço interpretativo, né? Então, talvez não seja uma alternativa entre a extração e construção, mas
uma atividade muito mais interligada entre esses dois atos. Certo? Tranquilo? Espera aí que tem uma pergunta. Cartanjá, professor, como fica a interpretação e a arbitrariedade? Vamos falar logo mais, Cartanjá. Muito bem colocado. Né? Porque a gente vai... Então, quer dizer que a gente pode interpretar de qualquer maneira, já que a gente constrói, né? Então, algo que uma crítica que se fez ao ministro Marco Aurélio, né? Porque o ministro Marco Aurélio, se vocês vão observar isso, ele tem a alcunha de voto vencido, né? Então, se vocês têm uma decisão do Supremo, tanto nas turmas, na turma como no colegiado, se vamos supor, 4-1 ou 10-1, com certeza, ou muito provavelmente, esse 1 é o voto do ministro Marco Aurélio, porque ele destoa mais das vezes de todos os demais ministros, né? Mas, nesse caso concreto que a gente está analisando, há uma crítica como se ele tivesse sido arbitrário, como se ele tivesse, inclusive, invocado razões que não se sustentam justamente para efetivar a soltura do traficante, certo? Já condenado. Bom... Professor? Oi, Zé. Mas infelizmente, eu tenho acompanhado, já faz até anos, esses ministros, eles realmente se batem muito a cabeça um com o outro. Um diz uma coisa, outro diz outra, e outro estampa isso para a sociedade. Eu sou sincero, eu gosto das posições do ministro Marco Aurélio, principalmente do alto padrão de linguagem jurídica que ele possui, né? Atualmente até falou sobre a questão de vísceras, que, enfim, nessa situação que eu... E aí eu perguntei por que o ministro agora, o presidente, que quer ser já assim, maior do que os próprios colegas, vai colocar a votação para o plenário? Pois isso eu digo, é uma situação complexa, né, que talvez não caiba a gente destrinchar aqui. Mas a arbitrariedade, ela precisa ser combatida. Tem que haver limites, né, para essa interpretação, sem dúvida alguma. A gente já encontrou alguns indicativos, por exemplo, o texto normativo é tido como um limite, certo? Então, você não pode também inovar demais. Vocês podem se lembrar do texto normativo constitucional que impossibilitava, em princípio, o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas, por uma interpretação do Supremo, houve a ampliação desse sentido. Mas é preciso ter cuidado, porque, como a gente vai ver logo mais, há uma distinção entre a interpretação jurídica levada a termo pelo jurista, pelo cientista do direito e pelo magistrado que Kelsen reputava como um político do direito, certo? A gente vai ver isso de maneira mais aprofundada logo mais. Professor, sobre essa questão também, né, claro que é muito complexa, mas Goffredo, né, que foi o texto que o senhor colocou sobre justiça, ainda no tema sobre justiça, ele falou um pouquinho sobre isso, que até o senhor citou, né, tem a letra pela letra, que seria a norma, mas na hora de interpretar, o jurista precisaria ter um limite, mas mesmo assim ele precisava pegar o espírito da norma, e aí ele conseguiria fazer justiça, né, que seria o objetivo maior do direito. Perfeito. É preciso ter cuidado também nessa aplicação, né? Vamos agora tentar enfrentar essas questões que vocês estão levantando a partir de um aprofundamento na própria atividade de interpretação. Quando a gente fala em interpretação, né, a gente precisa enfrentar a necessidade de argumentar. Ora, quando eu digo que, e isso a gente já viu com muita frequência, algumas situações como
presentes os requisitos legais, defiro o pedido. Né? O juiz falando dessa maneira. Né? Bom, mas como é que você está dizendo que estão presentes? Eu quero que você me demonstre que estão presentes. Certo? Não basta dizer. Porque se você apenas disser que estão presentes, sem me demonstrar, sem argumentar, comprovando a presença daqueles requisitos, essa argumentação não existe, certo? Por isso é que se diz que, quando a gente fala que interpretar e argumentar, é a mesma coisa a gente dizer que, por exemplo, se eu construo a minha interpretação tão somente em sofismas, né, eu vou construir uma interpretação fraca, uma interpretação insubsistente, uma interpretação que não vai convencer ninguém, porque aí eu vou poder ser, inclusive, arbitrário. Eu vou estar me prevalecendo de uma mais uma vez espionado aqui pelo Google. Eu vou estar me valendo de uma posição de destaque pelo próprio cargo que eu ocupo, justamente para impor o meu ponto de vista, mas sem nenhuma preocupação com a argumentação. Então, é imprescindível a gente ter essa preocupação com a argumentação, pessoal. O professor Lenin Streck, no livro dele, Hermenêutica Jurídica em Crise, ele diz que mais importante do que vencer justamente nesse debate de argumentação, é convencer, é vencer com o outro. Porque se eu construo bem a argumentação, o outro vai terminar, vamos dizer assim, não vou dizer aderindo, não vou dizer concordando na totalidade, mas ele vai compreender o ponto de vista do seu argumento, se for bem feito, certo? Por exemplo, em princípio eu tinha enxergado uma postura absolutamente elogiável do ministro Marco Aurélio e depreciando, inclusive, a postura de nossos colegas, tanto do Ministério Público quanto da magistratura. Mas depois que eu vi que alguns colegas, inclusive, argumentaram que existem problemas de competência, existem problemas de interpretação e de aplicação de uma regra que não era aplicável, pelo menos em tese ou em princípio, aquela situação ou aquele argumento que ele invocou, aí eu fui convencido, né? Então venci com ele sobre esse novo olhar, né? A respeito desse novo olhar. Entende? Além disso, é importante frisar também que os signos, se tomados isoladamente, eles vão significar ou muito além do que a gente gostaria de significar, ou muito aquém do que a gente gostaria de significar, né? Então, por exemplo, quando eu digo, quando eu falo, esse é um exemplo, inclusive, de Sampaio Ferraz Júnior. Quando eu falo mesa, o que é que vocês vão compreender? Diga aí. Um móvel, um objeto. Objeto. Um objeto onde a gente senta. Coloca algo sobre. Certo, perfeito. Então, quando a gente fecha os olhos e fala em mesa, eu posso imediatamente fazer essa associação de mesa com objeto onde a gente, por exemplo, que está aqui no meu caso, sustentando meu computador, minha água e tal, né, a caixa de som. Mas mesa tem outro significado, pessoal? E aí, Pierre Sampaio vai nos responder. Quando eu falo, por exemplo, graças a Deus, a mesa lá de casa está sempre farta. O que eu quero dizer com isso? Que sempre tem comida em cima da mesa? Não. Que não falta alimento às pessoas que residem na minha casa. Certo? Então, está sendo utilizado num outro sentido. Certo? De mantimento, vamos dizer assim, de recursos suficientes para a sobrevivência das pessoas que lá residem, certo? E ele fala de uma outra possibilidade. Quando eu digo assim, a mesa da Câmara
a mesa diretora da Câmara decidiu que vai arquivar os pedidos de impeachment. É a mesa que está decidindo, aquele objeto de madeira, né, que está decidindo? Não. São as pessoas que compõem a chamada direção daquele órgão legislativo que tem essa denominação, que vão decidir dessa maneira. Então, vejam, eu tenho a mesma palavra, mas com significados diversos, a partir dos contextos, ou da contextualização que também é diversa. Por isso que eu digo, eu repito, inclusive, essa lição de Té Sampaio Ferraz Júnior. Os símbolos isolados, eles não significam o que eles querem significar, o que a gente quer significar. O que é que vai lhe dar, o que é que vai lhe conferir significado? É o seu uso, né? É o uso adequado. Então, é preciso que eu eu faça uso adequado daquele signo, daquele símbolo, para que ele possa efetivamente representar o algo que eu quero representar a partir daquele símbolo ou daquele signo. Certo? Tranquilo? E, para finalizar, pessoal, a gente tem uma possível indicação de conceito, definição de interpretação, como a seleção de possibilidades comunicativas da complexidade discursiva. Interpretar, esse é um conceito lá de Té Sampaio Ferraz Júnior, é selecionar possibilidades comunicativas, ou seja, você tem vários meios de ver ou de extrair um significado, e aí você vai selecionar algumas dessas possibilidades diante da riqueza ou da complexidade discursiva que se envolve ou em que é envolvida aquela conduta de extração desse significado, né? Então, por exemplo, eu tenho esse artigo do Código de Processo Penal, né, do pacote anticrime, que vai determinar que as prisões preventivas sejam avaliadas a cada 90 dias, pelo menos, né? O que eu posso ter uma possibilidade discursiva, eu posso me colocar dentro de uma possibilidade dizendo que não apenas as prisões preventivas, mas todas as prisões temporárias, aliás, todas as prisões não decorrentes do trânsito em julgado, né, as prisões provisórias, elas são abarcadas pela mesma exigência. Então, mesmo quem teve a prisão decretada por sentença, que está passível de recurso, mas que já define a condenação de alguém, ela também tem necessidade, pela sua precariedade, eu não estou falando ainda de uma culpa totalmente formada, então eu tenho a necessidade de fundamentar a sua persistência, certo? Então, eu posso ter essa interpretação. Ou seja, eu tenho uma complexidade discursiva. Eu posso ou não posso? Então, essa é a complexidade discursiva. E aí, eu seleciono possibilidades comunicativas, certo? Para mostrar o que eu tenho na manga para utilizar como motivação daquela interpretação. Certo? Tranquilo? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nesse quesito, a gente tem cuidado com o silogismo, né? Com certeza, Andresa. Inclusive, foi mostrado no próprio videozinho do filme, né? Mesa eleitoral, a Andresa lembrou aqui também, né? A mesa eleitoral, no mesmo sentido da mesa diretora, de uma forma, certo? Eu vou parar aqui a gravação, pessoal. Aliás, não vou parar, não. Eu vou fazer só alguns esclarecimentos. Não sei se vocês já perceberam, mas está lá no SIGA-A o grupo 1 já formado. Então, o grupo 1 foi justamente formado de todas as pessoas que não, pelo menos pela minha contagem, não estavam em nenhum dos outros grupos que já estão completos ou não, certo? Quem não botou o nome, portanto, na aula passada, eu incluí no grupo 1. Quem está no grupo 1 pode sair do grupo 1? Pode, pessoal. Mas tem que sair para um grupo que não tem ainda 10 pessoas. Justamente para evitar que haja grupos sobrecarregados e grupos
desfalcados em demasia, né? Em um desses semestres aqui que aconteceu isso, eu tive um grupo que só tinha 3 pessoas, certo? Então, justamente para evitar isso, é que a gente não permite de forma nenhuma que haja extrapolamento de mais de 10 pessoas, 10 componentes no mesmo grupo, certo? Eu queria que vocês observassem com atenção a maneira como eu já coloquei ali para vocês. Afinal de contas, a gente já vai ter, daqui a 2 semanas, a apresentação do primeiro seminário, né, de Jurisnaturalismo. Então, vocês podem utilizar os recursos que entenderem pertinentes, desde gravação de vídeos, né? Então, usem a sua criatividade para fazer essa apresentação, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre a matéria de hoje ou sobre o seminário? Professor, em relação à nota da primeira unidade, o senhor já tem previsão para colocar? Vou colocar, Matheus, quando eu analisar todas as respostas que vocês têm dado às atividades, certo? Pela minha previsão, a gente vai completar 10 e aí cada uma vai ficar valendo 1 ponto. Ótimo, show. Certo? Pode, Marina, tirar a dúvida da aula passada, pois não? Não, eu só queria, porque como a gente assistiu a síncrona naquele final, né? Sim, sim. Aí eu fiquei com uma dúvida. Deixa eu fazer outro esclarecimento sobre essa questão da síncrona. Às vezes, quando a gente não conclui, por exemplo, se eu tiver algum tempinho, eu posso concluir essa matéria de hoje de forma assíncrona, né? Porque é uma possibilidade, inclusive, que o próprio regulamento da universidade permite. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para que a gente não adentre muito o mês de dezembro. Eu sei a agonia de vocês com essas aulas remotas. Como é penoso isso. Agora, em dezembro, é um negócio assim, de vocês não conseguirem nem olhar para a minha cara, né? Eu sei que muitos não estão olhando, estão fazendo outras coisas aí. Mas o meu objetivo é evitar que haja esse avanço no mês de dezembro. Então, a minha previsão é de a gente terminar no finalzinho de novembro as nossas aulas, certo? A terceira avaliação. E, para isso, eu vou me valer, vez por outra, dessas aulas assíncronas. Então, eu vou gravar um pedacinho de aula para concluir, né? E aí, eu até coloco no CIGA, quem tiver disponibilidade de interagir naquele momento, beleza, mas não é obrigatório, certo? Não vai contar como presença nem nada. É só para que eu não fique falando apenas aqui para a câmera, certo? Só para esclarecer. Pois não, Ana? Sim, aí no caso eu fiquei com a dúvida depois que eu assisti, porque naquela parte final que fala de novos ramos, né, do direito, que foi até uma das questões, mas eu nem coloquei na minha questão porque eu fiquei em dúvida, não consegui tirar. Mas o ramo, o direito consultivo / preventivo, né, que é considerado um ramo do direito? Consultivo e preventivo. Porque o que eu pensei, né, para raciocinar assim, porque no caso, hoje em dia, como se prioriza muito tanto resolver as questões de forma amigável, negociando, e como se evitar ao máximo chegar ao judiciário, eu vejo, assim, pelo menos que sempre quando eu converso com amigos, que essa questão de você procurar um escritório de advocacia preventivamente para evitar que questões futuras apareçam, vem crescendo muito. Aí eu não sei se poderia considerar um ramo do direito específico ou só uma vertente, algo do tipo. Eu acho que sim, porque hoje se fala em direito negocial. Então, o direito negocial que pode ser até como um microsistema, porque o direito negocial hoje não está mais apenas no direito privado. Existe direito negocial na administração pública, né, nas possibilidades de termo de ajustamento de conduta, de ajustamentos vários, né, no direito penal, né, que é tipicamente direito público. Então, o direito negocial está presente em todo o direito hoje, no nosso ordenamento, pelo menos. Então, eu acho que é um microsistema que pode ser, inclusive, uma forma de desafogar o judiciário, se bem empregado esse direito, né? Eu acho que pode sim. Professor, eu fiquei com uma dúvida, assim, no final, porque o senhor colocou, né, na atividade sobre essa questão
digamos assim, da atenção científica que o novo ramo ele precisa ter para ser considerado ramo ou uma área, né, uma ramificação do direito, mas até como seria de fato essa questão assim de enquadrar como ramo, porque pelo exemplo que o senhor colocou na aula da jurimetria, é uma técnica, né, que está sendo muito difundida, enfim, mas até quando ela sai desse espectro, esse espectro de técnica, né, e Certo. começa a ser um ramo em si independente, né, digamos Bom, assim. não existe uma fórmula assim fechada, né, para essa autonomia científica, autonomia pedagógica. Mas quando a gente vê várias publicações, como acontece, por exemplo, em relação ao direito à informática, direito digital, né, direito, enfim, a todas as formas de direito relacionado a esses novos conhecimentos informáticos, cibernéticos, etc. Quando a gente vê publicações científicas muito frequentes, a gente vê, por exemplo, disciplinas ou módulos de componentes curriculares nos currículos, a gente já começa a imaginar que ele está ganhando essa autonomia, certo? Então, hoje a gente tem projetos de pesquisa do direito informático, por exemplo, né, direito digital, que é o JEDI, né, no nosso curso. A gente tem livros específicos tratando disso, provas digitais, direito em inteligência artificial e assim por diante. Então, a gente vê produção científica, a gente vê pesquisa, a gente vê reconhecimento de componentes curriculares nos planos pedagógicos de curso, a gente pode dizer que já se trata de um ramo do direito minimamente respeitável. Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Tranquilo, pessoal? Então, vou concluir aqui, certo? A gravação. E até a próxima aula a gente vai dar continuidade. Acho que não vai dar tempo de gravar nada assincronamente, não. E eu acho importante a gente debater direitinho, né? Na próxima aula a gente vai ter longas 2 horas ou mais, 2 horas e meia, na próxima aula para discutir sobre isso, certo? Então a gente vai retomar a hermenêutica jurídica e já passa para o assunto seguinte, certo?